Olá! A Câmara dos Deputados analisa a proposta que destina 1% da arrecadação das loterias de São João, de Natal e da Mega da Virada para instituições de longa permanência de idosos. De autoria do deputado Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, a proposta foi relatada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, convidado de hoje do Palavra Aberta. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre essa proposta. As instituições de longa permanência de idosos tradicionalmente enfrentam graves dificuldades. Esse valor é um valor significativo? O senhor acha que vai fazer diferença? Nós estamos vivenciando uma verdadeira crise com as instituições de longa permanência, antigamente denominadas asilos. Esse nome nós precisamos abolir. E sabemos que muitas dessas instituições, fruto inclusive do processo da pandemia, a Covid-19, fez com que algumas delas fechassem e outras passando dificuldades intensas. Então o projeto do deputado Miguel Lombardi é importante no sentido de pegar esses prêmios maiores, o prêmio da Loteria de São João, o prêmio da Loteria do Natal, o prêmio da Loteria da Virada do Ano, que é onde há o maior número de pessoas que jogam, que 1% desses recursos sejam destinados a subsidiar, a custear essas instituições, sob pena de daqui a pouco nós vermos aí a derrocada dessas instituições. Eu tenho presenciado no meu estado e também conversei muito com o deputado Miguel Lombardi, que é uma pessoa devotada à causa dos idosos, principalmente os idosos que estão nessas instituições, já que ele participa dos vicentinos. Eu acredito que esse projeto vem minorar, pelo menos dar um freio a essa situação hoje de completa tragédia desse tipo de instituições que ao longo do tempo prestaram valiosos trabalhos junto aos idosos em todo o país. Deputado, esses recursos têm destinação certa, né? O projeto fala em medicamentos, objetos de higiene para a equipe e estrutura. O senhor acha que essas carências, elas poderiam ser mais variadas? Porque como o senhor fala dessa crise tão grande, deve faltar até comida. Eu vi e há tempos, agora há pouco tempo eu passei em algumas instituições, eu vi lá que é uma grande parcela de idosos precisam, inclusive, de materiais do uso do dia a dia, materiais de higiene, inclusive fraldas para os idosos, além de ter instituições que precisam de prover a própria alimentação desses idosos. Nós sabemos que o Brasil caminha com muita velocidade para ser um país de idosos. Já se vislumbra daqui a poucos anos que nós vamos ter uma população idosa, se considerarmos os acima de 60 anos, muito maior do que a população jovem, se considerarmos jovens como de 0 a 19 anos. Isso, todas as estatísticas estão apontando nesse caminho. Já temos 30,2 milhões de idosos em todo o país. Então é preciso a gente dar um olhar mais apurado, um olhar mais atencioso para essas instituições. Elas muitas vezes se mantêm com a ajuda de voluntários, com a ajuda de promoções. O poder público fica muitas vezes silente, ou seja, omisso, tanto o poder público municipal como estadual, como o próprio federal, que paga quantias irrisórias para a manutenção dessas instituições, e é preciso arrumarmos caminhos. O deputado Miguel Lombardi, ao propor esse projeto 4340, que vai tramitar em outras comissões, certamente teve esse olhar com mais zelo e que a gente precisa pegar essa primeira provocação do deputado e fazermos com que ela avance aqui na Câmara dos Deputados. Hoje no Brasil a gente assiste à criação de algumas instituições de longa permanência para idosos de alto poder aquisitivo. Essas instituições que o senhor está falando, essas organizações que o senhor está falando, atingem principalmente a população com poucos recursos. Quer dizer, essas famílias também não têm como apoiar essas pessoas? Sim, são instituições hoje comandada por entidades como Vicentinos e outras instituições que muitas vezes elas precisam do básico para se manter. E ainda o que você aponta aí é realidade.
a maioria das pessoas de baixa renda, inclusive, não tem condições de manter o idoso nas seus próprios lares, os abandona, ou seja, nessas instituições. E é preciso a gente poder buscar alternativas para que minimamente a gente possa fazer com que essas instituições se sustentem. Agora, nós temos absoluta certeza que enfrentamos algumas resistências, porque esses prêmios já têm uma destinação específica para o FIES, para a saúde, a Seguridade Social e para o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, mas é preciso que a gente possa minimamente alçar 1%, alcançar 1% desses prêmios, que a gente dá uma sobrevida até que eles possam buscar outras formas de subsistirem. Essa proposta, ela determina que esses recursos, o recebimento deles independe de quitação com a Receita. Imagino que deva ser difícil para essas organizações se manterem aí com as contas em dia, e também sem mostrar a certificação de entidade de beneficência de beneficentes de assistência social. Isso não pode fragilizar um pouco a fiscalização dessa entrega de verbas, deputado? Eu acho que a experiência do deputado que propôs esse projeto vem no sentido de que, com esse próprio recurso, essas entidades também superarem dificuldades, inclusive de ter uma contabilidade mais ajustada, de poder alçar voos maiores, de terem, de fato, certificações que muitas vezes lhe faltam, inclusive, os recursos. Esse próprio recurso está possibilitando para que elas possam se regularizarem e, ao mesmo tempo, ter acesso a outro tipo de recurso que demanda documentações as mais variadas e que as instituições, às vezes, não têm nem como pagar um próprio setor de contabilidade. O senhor já se referiu rapidamente a isso, mas eu queria aproveitar a sua experiência de secretário de Saúde, que promoveu diversas iniciativas de diversificação no atendimento à população idosa, para pedir para o senhor como é que o senhor avalia hoje o atendimento que o poder público dá ao idoso. Eu acredito que estamos muito aquém do necessário. Nós precisamos de ter um financiamento perene para as instituições, precisamos melhorar o per capita repassado pelo governo, seja governo federal, seja governo estaduais, seja os municípios. Muitas vezes os municípios têm muita dificuldade em repassar recursos. Nós precisamos de verificar o funcionamento dessas entidades, as condições de como elas funcionam. E hoje, logicamente, quem tem um poder aquisitivo melhor vai para as instituições que são pagas com valores astronômicos e que a maioria da nossa gente não tem acesso a essas instituições. Então, esses tipos de instituições, principalmente aqueles que demandam as pessoas mais carentes, precisa de outras fontes de financiamento, inclusive de estruturas maiores. Enquanto deputado federal, eu assumi esse compromisso de ajudá-los. Estou ajudando algumas instituições através de emendas parlamentares. Se cada deputado pudesse contribuir, logicamente, a gente poderia avançar. Cada deputado e cada senador. Os recursos que o deputado federal hoje tem, o recurso que um senador tem hoje nas suas emendas, tanto individuais como emendas coletivas, são valores estratosféricos diante daquilo que essas entidades precisam. Se todos nós pudéssemos dar um pouco ou direcionar um pouco das nossas emendas, certamente a gente minoraria muito a tragédia que se abate sobre essas instituições em todo o país. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, deputado. A proposta de destinar recursos das loterias para instituições de longa permanência de idosos ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para rever ou compartilhar o nosso programa, vá à nossa página no YouTube ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.